then the entrance. Tamer, the entrance. We're live, Tamer. We're already live. You forgot to put the entrance. Ok, pessoal do Brasil, a gente está aqui numa grande live hoje com uma das maiores estrelas, se não a maior estrela do bodybuilding de todos os tempos, o grande, o espetacular Lee Haney. Lee Haney, right there. Let me unmute him. Amudo. Lee, I think your microphone is muted. Your microphone on the camera is muted. Yeah, now we can hear you. Hello to all of my fans there in Brazil. Lee falando oi para todos os fãs dele no Brasil. Aí a gente tem, lógico, com a gente Leandro Osti, com a gente Hugo Abaz, Dr. Caramelo e o vice-presidente da Muscle Contest Internacional, Tariq Elguindi. Você pode ver o olho do Tariq ali. Ele brigou com o Lee Haney. Isso aí que aconteceu. O soco do Lee Haney. Lee, again, we're so honored and happy, and all the Brazilian fans in Brazil is a country of 200 million people that are like thrilled to have you here. We love bodybuilding. So the way that it's going to work, we're going to have our guests ask you some questions, and they'll ask the questions, of course, in Portuguese, and you see the translation of the questions to you here. So let's start with the first question from Leandro Osti. Leandro. A minha pergunta para o grandioso Lee Haney era se ele não tivesse se aposentado do bodybuilding, se ele acha que ele perderia o título para o Dorian Yates em 1992. So you got that question there, Lee. Basically, they want to know what do you think will happen in 1992 if you decided to have competed? What do you think will be the match between you and Dorian? Well, I feel that where my physique was in 1991, it was what bodybuilding wanted at that time. It was Arnold, it was Robbie, it was a combination of Frank Zane, a combination of the greatest physique. Dorian Yates was a different look, a different type of physique. So it all depends on what the judges wanted to see. I felt they wanted to see Lee Haney. If it would have went differently, then apparently they wanted to see more mass. But carrying a physique that looked like the people that I just mentioned, Arnold, Robbie, Frank Zane, that was the look that I wanted to achieve in my era. So, o que o Lee falou, ele falou que quando ele competiu em 1991, ele estava certo que o físico que os juízes queriam naquele tempo era um físico que era a combinação das maiores estrelas do bodybuilding, Frank Zane, os que vieram antes dele. E em 1992, ele achou que estava tendo uma mudança em relação ao esporte, em quais que eles queriam um pouco mais de massa. But Lee, just expanding a little bit on the question. Of course, you know, it's like every bodybuilder fan in the whole world still speculates, say, no way, if 1992 Lee was there, he would have won 9. He would still be the great Dorian Yates.
Of course, that's you're always gonna say that you're gonna win, but do you feel confident that if you had gone to 1992, you had a very good chance of maybe capturing a 9th title, or you think there was already a huge transition for a more mass physique? I felt I would have captured the 9th title because when you look at my physique, 32-inch waist, 254 pounds, symmetry, balance, that was still the criteria. When I stepped away from the Mr. Olympia, the only thing there was Dorian Yates. The only thing that could sort of match my size was Dorian Yates. So bodybuilding traveled down that road, but it lost symmetry, balance, and the things that had made bodybuilding popular, I feel. So, o Lee falou uma coisa incrível. Ele achou que se ele competisse em 1992, ele ainda ganharia o título de 9 vezes campeão. E a razão que ele acha isso, que ele tinha uma cintura de 32 e que a única pessoa que tinha o mesmo tamanho que ele era o Dorian Yates, mas que ele acredita que a simetria e a proporção dele ainda era melhor. Thank you. Let's go to the second. Tamer, I just want to add something real quick. Can you guys hear me right now? Yeah. So if you look at Lee Haney's performance against Dorian Yates in 1991, it's actually a very convincing victory, and that's one of the interesting things about Lee Haney is that during his 8 titles, nobody really presented a challenge to him. Rich Gasperi didn't present a challenge to him. Lee Labrada didn't present a challenge to him. And even in 1991, Dorian Yates did not present a challenge to Lee Haney. And, I have to agree with, Lee Haney when he says, by the time I retired, the only big guy there was Dorian Yates. I think Lee could have easily won 9th, and maybe even at the 10th title, Dorian Yates might not have caught with his balance and symmetry. Because as you know, Dorian was able to acquire great mass, but he didn't have the small waist that, a guy like Lee Haney had. So, just going to translate that a little quick to the Brazilian fans. So, o Tarek fez comentário achando que ele concorda com o Lee, acha que não só o Lee podia ter ganho 9, mas talvez 10 títulos em base da simetria e da proporção do Lee Haney. So that's the second question of Osti. Osti, you want to ask that in Portuguese? Eu não estou escutando você, Osti. Galera, nós estamos falando aqui com uma verdadeira lenda do esporte. O que eu queria saber do Lee Haney agora é se ele acha que o bodybuilding da época dele foi longe demais, passando a ter shapes que as pessoas comuns gostariam de ter, né, naquela época, e passando para shapes menos desejáveis, né? Verdadeiros caras grandes até demais, com abdominais dilatados. O que ele acha a respeito disso? Lee. Yes. So that's the question for you. Do you think bodybuilding went too far? Moving from shapes that ordinary people would like to have a less desirable shape? Do you think that, at your era, we had a larger demographics that love bodybuilding? Did we went too far? What's the opinion of the iconic Lee Haney? I feel that bodybuilding did go too far. I thought the beauty of bodybuilding, what has made me want to become a bodybuilder when I was a youngster, it was lost because people started looking at physiques that were 270, 280 pounds, and it looked impossible. It also didn't look nice and athletic, and it lost the magic. But when you look at what bodybuilding is today, it is trying to find its way back. Sean Roden was the way back. Now Brandon Curry is the way back. So I'm happy to see bodybuilding where it is now. And I'm glad that there's another category that's been created. You got classic physique. So there's something for everybody now. But yes, it did lose its way. Badly lost its way. Terence, do you want to translate that to the Brazilian fans? Lee Haney está falando que ele realmente acredita
que o fisiculturismo perdeu suas origens de uma maneira muito drástica nos últimos anos, e ele acredita que a vitória do Sean Roden tenha sido o início do retorno do fisiculturismo, onde as linhas, a simetria e o balanço do físico estão acima de um volume desproporcional. So let's go to the next question right now for Lee. Lee Haney, go ahead. Hugo Abba. Somebody's like, let me turn the microphone on somebody that's making some sound. It's usually Hugo Abba in his mic, yeah. Hey guys, turn off the microphone if you're not talking because it's getting a little back sound. O microfone de alguém que tá fazendo um pouquinho de som, desliga quando você não tá falando. Go ahead, Hugo. Hugo, é o seu microfone. Eu tô com ó, assim eu tô sem o fone, aqui eu tô com o fone. Não, tira Melhor? o fone, tira o fone. Sem o fone? Melhor? Sem o fone. Ok. É. Bom, primeiro, pessoal, eu quero agradecer pela oportunidade de falar com o Lee Haney. Eu acho que é um privilégio para poucos. Eu sou muito fã dele, da história dele, e represento aqui hoje também o meu grande professor e amigo Fábio Janola, que é um grande fã do Lee Haney. Fábio Janola colecionou revistas por mais de 30 anos, e essa coleção de revistas que eu tenho aqui atrás, ele deu para mim de presente. Inclusive, eu tenho uma capa aqui, ó, do Lee Haney de 1985, uma verdadeira relíquia aqui em minhas mãos. Então, sabendo dessa live de hoje, eu fui falar para o Fábio para dizer a ele o quanto eu estava feliz por isso, e porque eu sabia que o Lee Haney é o ídolo maior dele. E aí eu quis dar ao Fábio o privilégio da pergunta. Então, essa pergunta não é minha, essa pergunta é do Fábio Janola. O Fábio Janola perguntou, afirmando que o Lee Haney competiu com os mais diversos atletas dos anos 80. Os anos 80 foram anos muito competitivos, com atletas de diversas nacionalidades. Exemplo que tivemos nos anos 80, até um brasileiro competindo. Foram muita gente tentou derrotar o Lee Haney, mas ninguém conseguiu. Queria saber qual atleta ofereceu mais perigo para o Lee Haney, na opinião dele. So Lee, that's an interesting question. So the Brazilian fans really want to know which athlete offer more challenges to you on the history, like all your history competing as a bodybuilder. Which guy do you feel was kind of like trying to be on your heels all the time? Well, can you hear me? Yeah, yes. Yeah. Okay. Well, Nobody. Ninguém. Ok. you know what? Simple. Next question. Próxima pergunta. To tell the truth, to be truthful, I never feared any of the athletes. I always tried to compete against the Lee Haney of the year before. So my goal was always to try to be better than the Lee Haney before, because I knew that if I could create in my physique a combination of Arnold, Robbie Robertson, Frank Zane, you know, with an incredible presentation, I would be unbeatable, just as Arnold was during his day. Once you come up with that right combination, small waist, broad shoulders, size, symmetry, balance, nobody can beat that. You know, I felt one of the people that was beautiful, and my training partner kept a close eye on him too, and that was Muhammad bin Aziza. Yes, yes. Right. He had everything. Nothing was missing. And my assistant that helped me backstage at the first Olympia, when he looked at Muhammad, he said, Lee, that guy could be trouble. And incredible. He's the only one that I really felt that had that total package. Well, the only man to have beat it really other than you, of course, Dorian Yates, was Muhammad bin Aziza. And he definitely inspired even Dorian on his back. I think like once he lost that show to Dorian Yates, he lost because of his back, and Dorian went back and started training back a little bit more. But Derek, do you want to translate that part, or you want to? Yeah.
O Lee Haney falou que durante todos os anos ele nunca se sentiu ameaçado por ninguém e ele nunca se comparou com ninguém. Ele sempre pensou que se ele conseguisse superar ele mesmo do ano passado, ele seria Mr. Olympia de novo. Então ele queria uma combinação de Robbie Robinson, Arnold Schwarzenegger, entendeu? Uma combinação dos melhores fisiculturistas, com a cintura pequena, ombros largos, musculatura e balanço. Ele nunca se sentiu ameaçado. Só teve uma vez que o treinador dele falou que tinha um cara no backstage, que era o Mohamed Benaziza, e ele falou, olha, esse cara, Mohamed Benaziza, pode ser problema para você. Então ele só está falando que só teve uma menção, um cara que ele ficou de olho, que era o Mohamed Benaziza, que o Tamer falou, o Mohamed Benaziza acabou ganhando do Dorian Yates na Night of Champions. Então, realmente um grande fisiculturista. Na verdade, para Depois os fãs... faleceu, né? Depois para os fãs brasileiros, o Mohamed Benaziza realmente foi um dos atletas que todo mundo é um enigma, porque como você vê, o Lee Haney teve uma admiração por ele, o único cara que também bateu o Dorian Yates. Então muitos dos grandes experts e fãs do bodybuilding acreditam que o Mohamed Benaziza podia ter ganhado até um Olympia. Let's go. I have a question. Do you mind if I ask him a question? Yeah, I was gonna have your questions for the end, just because you have the best questions. But let's put your question right now. Go ahead, Terry. So, Dorian Yates started training bodybuilding in 1983, and Lee Haney won his first title in 1984. And Dorian Yates publicly said that the icon of his career was Lee Haney. And he said that it was really challenging to eventually go on stage with Lee Haney because he did not believe that he could beat Lee Haney, and that he had to, practice his mind to understand that Lee Haney was human. He had 2 arms and 2 legs, and that he could be beaten. And that once he got on stage with Lee Haney, people said, Lee Haney is such a nice guy, but he said he still feel intimidated by Lee Haney on stage. And my question to Lee Haney is this. Obviously, physically, you dominated your competitors. Did you also use your aura of the greatest Mr. Olympia against your competitors? Did you let them know psychologically, hey, this is my home, you're just visiting, I'll be the last man standing? Lee, just before you answer that, let me quickly just resume that to the Brazilian fans. So, o Tarek acabou de perguntar aqui, não só o Lee Haney usava o físico dele, lógico, como o Dorian Yates se inspirou a vida inteira no Lee Haney, então era muito complicado para o Dorian Yates até competir contra o Lee Haney, mas ele usava também a hora dele, a estratégia psicológica, falando como se aqui é a minha casa, eu vou ser o último cara saindo da minha casa. Então, essa pergunta que o Tarek fez, quanto de estratégia psicológica você usava durante os eventos? Lee? Yeah, well, it was important to sort of, if you could, affect the psyche of the other athletes around you. I recall that one of the Mr. Olympias, as all the guys were sitting before the time to warm up, I had my training partner to stand with me in front of the mirror, and he took my robe off of me just to see the expressions on the faces of the other Olympians that were sitting there waiting. So before pump up actually happened, I unrobed in front of all of them just to mess with their heads. And then he put my robe back on me, and I took a seat. And I asked him, well, what did their faces look like? So it was very important to me to get to the psyche, because if they said, wow, Lee looks great, man, it's incredible, then I've already defeated them mentally. Tarek, do you wanna translate that? E Haney falou que é muito importante a batalha psicológica, a batalha mental. E ele lembra uma vez no Mr. Olympia, no backstage, quando ele viu todos os outros atletas sentados, ele falou para o amigo dele para ele observar a reação dos outros atletas,
enquanto ele tirava o roupão dele na frente deles. Então, ele tirou o roupão deles, ele estava de costas para todos esses atletas sentando, tirou o roupão deles, deu uma alongada lá e depois colocou o roupão de volta. E aí ele perguntou pro treinador dele qual foi a reação dos caras. Ele falou, eles estavam realmente perdidos. Eles olharam para você e falaram, a gente está lutando por segundo lugar aqui. That's just great, Lee. That's a great analysis. That's a great story. Let's go to the next question here for Lee from Hugo Abba. Hugo, go ahead. Vai. Espera só um pouco, Hugo. Espera, volta, deixa eu... Vai, pode falar. A minha pergunta é sobre o confronto de 1991, né, o último ano dele no Mr. Olympia, e também a chegada do Dorian Yates, né, que seria, na sequência, o novo Mr. Olympia. Eu queria saber como é que foi para o Lee Haney competir contra o Dorian, qual foi o que ele achou do físico do Dorian naquele dia e se ele já tinha em mente, já tinha anunciado que iria se aposentar ou ele decidiu aposentar depois So, Lee, da he wants also to know how was the battle with your last show with Dorian Yates, and if you already have mentally decided to retire at that point. And if you thought that Dorian was going to continue as a champion. So basically, what do you thought in 1991? What was Lee Haney's thoughts? 91, I had already made up my mind that would be my last set and my best set. I trained, my training for that particular show was very intentional. I didn't overtrain for that show as I did in the previous year. My experience had taught me that overtraining wasn't necessary. And as the muscles had matured, because it took me from 1984 to 1991 to put on 11 pounds. So it took that amount of time to add a pound every year, almost a pound a year. And I knew that by maintaining symmetry and balance, that was something that Dorian didn't have. He didn't have the muscle maturity, nor did he have the genetic gift of small waist and all of these different characteristics that made me Mr. Olympia for 8 years in a row. So, no, as far as fearing Dorian and not being, and being afraid of going into the Olympia in 1992 or 93, none of that was in my mind. That was my last set, best set. I felt I had given bodybuilding everything that I had on the stage. It was no longer necessary to prove that point again. Here, Terence, you want to translate that? While I change some pictures here. Let me take you out of mute here. Just a sec. Lee Haney falou que em 1991 ele já tinha planejado que ele ia se aposentar, ele já tinha ganho 7 campeonatos, esse era o último campeonato, ele já tinha feito todos os cálculos, não importava se o Dorian Yates pegou segundo lugar ou não, se o Rich Gasperi pegou segundo lugar ou não, ele sabia que ele ia aposentar, e ele sempre achou que a cintura dele era muito menor que a do Dorian Yates, que ele tinha mais genética que o Dorian Yates, e se ele tivesse continuado, ele teria ganho mais alguns anos do Dorian Yates. Então, ele nunca teve medo de competir contra o Dorian Yates, pelo contrário, ele falou, eu ganhei dele e eu sabia que se eu tivesse competido mais vezes, eu teria ganho dele mais vezes. Sensacional. Hugo, sua próxima questão. Terry, how do I take this out? Just click on the pictures again. On the side. All right, go ahead, Hugo. You can ask the question while I try to do that. Sim, é justamente sobre isso, né? Ele parou no auge, ele não teve problemas, as vitórias dele foram incontestáveis. Diferente de muitos atletas que no final de suas carreiras tiveram o shape um pouco baqueados por conta de treino, lesionados por conta de problemas, ele parou no auge sem nenhuma lesão, sem nenhum excesso, sem aumentar a linha de cintura.
Eu queria saber se isso se deve, além da genética dele, à metodologia de treino dele, porque ele tinha um treino muito direcionado, muito metodológico. Eu queria saber se ele dedica também grande parte do sucesso dele, do físico dele nunca ter se estragado, ao treinamento. So this is an extra question that he has there, Lee. He's saying that like a lot of the bodybuilders during their time, they increase their waist size, and you see this is not something that never happened to you. You were able to increase muscle mass and maintain that 32-inch waist. What's basically unseen on the bodybuilding world today. Now, is that because of a methodology of training that you have? Or just purely because of genetics or supplementation? How did the great Lee Haney for years and years maintain that little waist? Training from the greatest legends of all time. You know, as I said, it was Robbie, it was Arnold, it was Frank Zane, it was people like that. It was Roy Callender, it was Boyer Cole, it was all of these guys that created training programs and training systems. And by following those systems, their emphasis was always on quality. It was always on focusing on fully developing the muscle separation. And the training systems were very different during that time. I used what's called the 3-on-off-1. That meant each body part was being trained once every 4th day. Monday is arms and chest. Tuesday is legs. Wednesday is back and shoulders. Thursday is the 4th day, you're off. Then you start the cycle over again. Today's bodybuilders are training each body part once every 6th to 7th day, which means it lacked quality. They got bigger, but the muscle separation and muscle maturity is not there. That started to take place quite a bit during the era of Dorian Yates and going forward. Because Spirey, we trained together, my training partner. We used the same systems, 3-on-off-1. Arnold's group generally used the 6-day system. They were a little bit smaller, but still well defined. So the 3-on-off-1 is a system very similar. Very similar. The muscle is being trained more frequently, but given enough time to recover, and which allow for a little bit more muscle size without losing your shape. Isso é muito interessante. O que o Lee acabou de falar agora é que os bodybuildings na época dele tinham um sistema de treino completamente diferente, que eles treinavam com mais qualidade e menos quantidade. Ele fazia um sistema de 4 nos 4 dias, que ele treinava os músculos no dia 1, 2 e 3, descansava no dia 4 e voltava a treinar de novo. Se você vê a maioria dos bodybuildings hoje, eles treinam uma vez o músculo a cada 6 dias. Então isso proporcionou um pouco mais de descanso, deixando eles aumentarem mais a massa muscular, mas ele acredita que isso custou um pouco no nível de qualidade muscular, de definição. Então, na época dele, os bodybuilders eram menores, mas mais simétricos. Vamos mudar agora para Caramelo. Caramelo, your question. Espera aí, Caramelo, deixa eu... Tá no mute. Caramelo, seu microfone. Aí. Tá bom, vamos lá. Boa noite a todos. Eu agradeço por estar aqui nessa live de novo, né? Só que a minha primeira pergunta, basicamente, foi a pergunta do Leandro, complementada pela sua pergunta. Então, eu prefiro passar para a segunda pergunta e fazer uma pergunta livre depois dessa. Okay. Você consegue fazer isso aí, Tamer? Mudar para a segunda? Yeah, go ahead. Então, vamos lá, então. Ó. Quando você acompanhou a 8ª vitória do Ronnie Coleman, você pensou, é realmente possível que alguém bata o meu recorde de 8 vitórias? So, Lee, question to you here is, when Ronnie Coleman won 8, do you ever thought somebody could actually match your record? Or you thought that was never going to happen? And, of course, now we even know that with few heat coming up, you may have a second bodybuilder that, may equal your record. Did you ever thought that was even possible? Well... I know it was hard work. Tirei uma risada dele.
you know, I recall Arnold saying that he didn't think anyone would ever tie his record. And it happened. And he congratulated me. Ronnie tied my record, and I was there to hopefully see him break it, because records are made to be broken, but that never happened. And that was incredible. So, I mean, the bar continued to be set. But I just hope, and going forward, that as bodybuilding move on, it still keeps those characteristics of what's beautiful about bodybuilding. And, you know, that the record is held by somebody who would break the record, but represent the sport in a way that's good and that's wholesome and that's inviting to fans and inviting to the general public. Well, Tarek, if you can translate that, but before you translate that, Tarek, I want to make a quick comment. You know, Lee, everybody that's, you know, I'm a fellow IFBB pro. I think you have inspired, you know, really generations and generations of bodybuilding. And the reason you did that is because you're an artist. You're like, your physique wasn't a true art. It was more than sport. You know, people watch your physique and will say, I want to look like that guy. You know, now, unfortunately, we went through a time that even me as a pro bodybuilder, I told my brother this many times, and I said, man, I'm a pro bodybuilder. I don't know if I want to look like that guy. I do want to look like Lee, but I don't know if I want to look like that guy. And I think that's what changes. You know, like every single man want to look like Lee Haney. I don't know after you that many people could say that. Derek. O que o Lee Haney falou foi que ele conversou com o Arnold e ele falou, o Arnold falou para ele que ele nunca imaginava que alguém passaria o recorde dele. E ele falou, olha, ganhar 8 vezes é muito difícil, mas ele falou, os recordes são feitos para ser quebrados. E ele estava esperando o Ronnie Coleman quebrar o recorde dele, mas infelizmente não aconteceu. Ele falou que ele ainda sonha que alguém vai quebrar o recorde e que aquela pessoa seja um grande representante do esporte, seja uma pessoa de família, seja uma pessoa que ajude os outros fisiculturistas, que aprecie as outras categorias. Esse é o sonho dele. E aí o Tamer complementou e falou, olha, eu era profissional de fisiculturismo, mas às vezes eu olhava para alguns fisiculturistas e eu falava, meu, eu não quero ser como aquele cara. Mas no tempo de Lee Haney, todo mundo queria ser como Lee Haney. Todo mundo queria ter aquele corpo. Ninguém falaria, o Lee Haney é muito grande, o Lee Haney não tem isso. No tempo, todo mundo amava e gostaria de ter aquele físico. Everybody loved Lee Haney. Carmelo, your next question. Sua próxima pergunta. Minha próxima pergunta, fácil. Ele falou bastante do pessoal da Golden Era, né, do pessoal dos anos 70, ele falou falou de alguns até que competiram contra ele, sem citar muitos, mas a minha pergunta é relativa a cinema. Se ele não quis, ali no tempo que ele já era atleta, e depois que ele se aposentou, eu sei que ele teve outros projetos paralelos a isso, mas se ele não quis ir para o lado do cinema como muitos atletas fizeram e como muitos lutadores de WWE fazem hoje, fazendo talvez até um papel de um herói ou alguma coisa parecida. So Lee, the question that Dr. Carmelo here has is, like many of the top bodybuilders, mostly at your level, they chose to go to the movies after. Did you ever thought about it, like going through the movies and doing some things in the big screen, or that was never something that crossed your mind? You had different projects that you want to focus more. My heart was always into health fitness. I have created what is called the International Association of Fitness Science. It's a personal training organization that certifies people who want to become trainers. Then I also have my own nutritional products called Lee Haney Nutrition. And so I have products that I have developed for the bodybuilding community. We have the first systemic cleansing and detox ever in the world of bodybuilding. Then I have the Lee Haney Games, my fitness event. Then I have a nonprofit organization that does a mentoring program for young boys. So my heart was always that to serve people with health, fitness, and wellness. That's my life's journey.
What a great man. Tarek, do you want to translate that? Ele falou que a jornada da vida dele é no mundo de saúde e no mundo de fitness. Ele tem a empresa de suplemento dele, ele tem uma certificação de treinamento. Se alguém quiser ser um treinador, tem o certificado do Haney, tem os produtos do Haney. Ele também tem um programa filantrópico para ajudar jovens se tornarem líderes na sociedade. Então ele falou, minha jornada é diferente, minha jornada sempre foi saúde, fitness, e essa é a minha chamada na minha vida. Yeah, Lee, if you are a bodybuilder in Brazil and you want to join some of the things that you're doing, such as your certification, is that accessible to the Brazilian fans? Eu perguntei se vocês brasileiros querem pegar uma certificação do Haney. Você tem acesso a isso? Lee, do they have access to certifications, the Brazilian trainers? Well, we're working on some things now. I'm talking to several international organizations that's tied to the IFBB and the NPC as far as bringing this certification to the different countries. So, of course, I would love to speak with you concerning that. I did talk to, like, my friend Marcellus from Black Skull, and we had some discussions in the past, but we're going to go by way of the organization. So we're the IFBB and so forth. When I say IFBB, the IFBB Pro League and the NPC, which you're connected with. So we're working on those things now. So it is available. Matter of fact, I do have one of my master trainers there in Brazil already. We already certified one there already. So Lee, if you can, after that, because we want to connect the Brazilian fans even more with you. So if you can send us the information so we can send that to our fans. And if they want to get your certification, we can connect them. That'll be great. So great. Eu acabei de falar agora que para vocês, treinadores que estão escutando essa live, ou vocês têm mais interesse no Haney, ele vai deixar algumas informações aqui com a gente, com o Tarek e comigo, e a gente vai deixar isso no canal para vocês. Lógico, o Caramelo, o Osti, o Hugo, eles vão ter acesso a isso, e podem passar se vocês querem fazer a certificação do Lee. Mas agora, grande pergunta para o meu irmão, que realmente é um expert. Eu competi como atleta em bodybuilding, eu me tornei profissional, mas eu sempre falei, o meu irmão talvez saiba mais de bodybuilding até do que eu. Ele é mais feio do que eu, tá batido ali como o Haney bateu até nele, mas muitas poucas pessoas conhecem tanto do bodybuilding como o Tarek. Isso é verdade, ele realmente é um historian, né, um historiador. Tarek, quais são suas perguntas para o Haney? Qual uma pergunta que você tem para ele aqui para poder traduzir? So Lee, Tarek is really, he's my brother, I was just saying, he's like truly a historian of bodybuilding. He has an incredible amount of knowledge, and he loves, from the very beginning to now. Tarek, what is your question to the great Lee Haney? And I'm going to translate it for you. So, I read an article a long time ago that Lee Haney believed that conditioning was not only reducing the amount of body fat that you had in your physique. Conditioning was that you were in great cardiovascular health, right? That when you presented yourself on stage, your body had low body fat, but you had a great cardiovascular health. And you even included in your cardiovascular training, running, sprinting, and all those things. If you can elaborate a little bit more about that, because sometimes we see bodybuilders on stage and they're out of breath, they're just not really conditioned. But Lee Haney was the opposite. Lee Haney was conditioning, to me, is low body fat and great cardiovascular health, right?
So, Lee, just a second so I can translate that to the fans in Portuguese. So, o Tarek acabou de fazer uma pergunta extremamente interessante, que ele leu um artigo do Lee Haney, que ele acreditava que a condição do atleta e a quantidade de gordura no corpo é também relacionada a uma qualidade boa cardiovascular. E que hoje em dia você vê muitos atletas de bodybuilding, eles estão fazendo as poses deles e eles não conseguem nem respirar. Isso não acontecia com o grande Lee Haney. A condição física cardiovascular dele era muito superior aos outros atletas. E essa é a pergunta do Tarek. Lee? Yes, cardio conditioning is very, very important in the sport of bodybuilding. I've always been an athlete. Matter of fact, I came from the area of track and field, running the 100 meter, 200 meter, going through high school. So I just didn't lift weights. Conditioning was very important. A matter of fact, in training for my, I think the 7th Olympia, maybe the 6th Olympia, I was training Evander Holyfield, the heavyweight boxing champion of the world, as I prepared for the show. So I didn't only just train Evander, I ran with Evander. So conditioning was very important and always been important for me. That's still part of my training today. I still do anaerobic threshold training. Oh, that's fantastic. I don't know if I knew that. So, o que o Lee Haney falou é uma coisa assim surpreendente, até eu e o Tarek temos um conhecimento muito grande de esporte, eu não sabia disso. O Lee Haney, na verdade, treinou o grande campeão de boxe, o Evander Holyfield, e ele fala que não só ele estava treinando com o Evander Holyfield, que ele corria com ele, fazia todo o treinamento cardiovascular com ele. E vocês que fazem, o Tarek lógico, é um expert também em martial arts, a gente sabe que a condição de um atleta em mixed martial arts é suprema. Então, o Lee falava que ele treinava de igual com o Evander Holyfield e que ele dá uma importância muito, muito grande. Tarek, what's your next question for Lee Haney? If training with Rich Gasperi was Lee Haney's training partner. If training with Rich Gasperi how was that experience? I mean, you guys are supposed to be best friends at the gym, but in the end of the day on stage, you guys are enemies. One, he wants your title. How was that dynamic? So, o Tarek acabou de fazer uma outra pergunta, falando que, lógico, muitos de vocês sabem disso, que ele treinava com o cara que estava diretamente competindo com ele, que era o Lee Gaspari. Eles treinavam um junto com o outro. E como que é essa experiência de você treinar com o cara que está tentando tirar o seu título? Lee? Well, when Rich trained and won the IBB light heavyweight world championship, he lived with me and my wife during that time. And he was my training partner. I was training for my first Mr. Olympia competition, Olympia victory, and he was training for the IBB World Championship. So he lived with me for about 6-7 months. Everything was great. We trained hard together. Very intense trainer. I mean, very intense. I'd say Rich is one of the best training partners I've ever had. Now, leading up into the Olympias in which we're on stage together, competing against each other, we wasn't living together at the time. I had moved to Atlanta, and Rich, I think, had moved back to New York, I believe. I would have kicked him out of my house if we were going to be on the same stage together. But it was lots of fun and very intense. We still love each other today. We made each other better, I think. Tarek, você quer traduzir essa parte? Traduz. Ele falou que quando ele estava treinando para o primeiro Olympia dele, o Rich Gasperi estava treinando para o World Championship. E eles viviam, o Rich Gasperi estava vivendo na casa dele com a esposa dele. Então ele estava ajudando o Rich Gasperi. Aí ele falou, se esse foi os tempos do Olympia, ele teria expulsado ele da casa, porque ali era muito competitivo. Então ele falou, olha, o Rich era o meu melhor parceiro de treinamento, mas ao mesmo tempo, uma vez a gente treinava, tinha um pouco de tensão, uma vez a gente ia no palco. Ele não era mais um amador, ele era o meu concorrente. Então, apesar da gente ser parceiros,
a gente sabia como manter essa diferença. Terk, I'm going to ask a question to Lee Haney, if you don't mind translating for after that for the fans, it'll be great. So Lee, I'm going to ask you like a really controversial question. If you could create the greatest bodybuilder that ever lived, so let's start. Who has the best chest of all times? Terk, you want to translate that before he... Apaga a pergunta aí, apaga essa pergunta aí. O Tamer está perguntando se o Lee Haney poderia construir o fisiculturista perfeito. E ele vai começar falando o melhor peitoral, as melhores pernas, o melhor braço. Então ele vai perguntar. Escrevam aí Oste e Hugo Abá para não esquecer. Para não esquecer isso daí, que isso daí vai ficar recordado, que a gente vai fazer essa outra pergunta para os outros grandes bodybuilders. So Lee, let's go. Who has the best chest of all times on the history of bodybuilding? I say Arnold in his side chest was incredible. Arnold Schwarzenegger. Who had the best back of all times? Melhores costas. Arnold, melhor peito. I say Robbie Robinson. Robbie Robinson, the best back of all times. Who had the best legs of all times? Tom Black. Tom Platz. You can't beat Tom Platz on that. How about who had the best abdominal of all times? I say Terry Pascal. Terry Pascal. From Great Britain. Who had the best biceps of all times? Robbie Robinson. Best triceps of all times. Maior tríceps de todo o tempo. Robbie Robinson. Well, I can't believe you didn't say one, that it was you. You're one of the greatest bodybuilders that ever lived. You gotta have one of the best body parts that ever lived. Well, I am Robbie Robinson. I am Arnold Schwarzenegger. I love it. So, eu acabei de perguntar para ele. Eu falei, mas como? Eu acabei de construir o maior bodybuilding de todos os tempos. Você falou partes das pernas, de costas, de todo mundo, e você não falou uma parte de você. Aí ele falou, mas é lógico, porque eu era todos eles. Eu treinava para ser todos eles. Então, todas essas partes que eu estava falando eram partes que no meu treinamento eu imaginava que eu era. It's a great answer. Terk, do you have anything else to the great Lee? Wait a second, Terk. Let me unmute you right there. The only thing I have to say is, I've had a chance to study bodybuilding in depth, and I've had a chance to study the great champions. And if you really understand the history of Mr. Olympia, Lee Haney is the greatest Mr. Olympia of all times. He's tied with Ronnie Coleman in titles, but his performance during the 8 victories in his Mr. Olympia dynasty were more dominant. He never presented any flaws. His waist never, got too big. He was extremely dominant from beginning to the end. So in my opinion, Lee Haney is the greatest, pound per pound bodybuilder of all times. He's the greatest Mr. Olympia of all times. And, his success as a great man, there's not anybody in the industry that does not love Lee Haney, from promoters to other competitors. He is the prototype Mr. Olympia. And I think if you're starting to compete, or if you're a current Mr. Olympia, the best reference of all times is Lee Haney. And I'm so honored to be here. Lee Haney is the greatest of all times. So, o Tarek está falando que ele acredita que o Lee Haney era o maior campeão de todos os tempos, porque a performance dele durante as 8 vezes que ele competiu foram muito mais dominantes que as performances que o Ronnie Coleman teve. E lógico, também o carisma do Lee Haney é uma coisa que o mundo inteiro conhece. Você é juiz, você é promotor, você é fã, todo mundo love Lee Haney.
E isso é uma verdade, a gente não está falando porque a gente está aqui, é a verdade. So, Lee, you know, I gotta just disagree with Derek with one thing. I think what makes a great champion, it's not only a body, you know? And you had a phenomenal body, but it's more than that. And you know that. It's being a sportsman, it's being a family man, it's being a man of God, it's inspiring others. And, you know, nobody has kind of like followed those footsteps. I have a lot of respect. Like I'm as a fellow businessman today, you know, me and my brother, we run the biggest promotion of fitness shows in the world. But I cannot think of one person. Jay Cutler has been a great businessman. He's definitely a very, you know, sophisticated businessman. But nobody had like the reach that you have. I think the world of bodybuilding is missing more Lee Haneys. Hopefully you're there. You're in Atlanta. Hopefully you need to start getting more guys like you. We need more athletes like you. We need more men like you in the world. Derek, you want to? Hey, man, I just try to be a good steward over what God has blessed me with. You know, when I was 17 as a youngster, I prayed and I said, Lord, if you see fit to make me the best of the sport, I'll go for the world and give you the praise and the glory. And he saw something. 8 Mr. Olympias, that doesn't make sense. It's a miracle in itself. So I'm honored, I'm humbled to be a servant in the world of bodybuilding. Thank you, Lee. Derek, you want to translate that really quick? Lee Haney falou que ele, quando ele tinha 17 anos, ele rezou para que se Deus ajudasse ele, ele retornaria todo o esforço para outras pessoas. E ele falou, depois de 8 Mr. Olympias, ele se sente um homem honrado e ele está aqui para servir outros fisiculturistas, outras pessoas no mundo. Eu acho que é uma coisa fantástica. Eu estava falando agora que tem muitos bodybuilders, eu e o Tarek, que produzimos shows no mundo inteiro e a gente tem contato com muitos grandes estrelas. E eu tenho uma admiração muito grande pelo Jay Cutler, que está ali atrás do Austin. Sou muito amigo dele. Ele realmente é um empresário sofisticado. Mas o Lee Haney é um pouco mais do que isso. Ele é um grande empresário, ele é um grande homem, um homem de Deus, um cara com uma humildade incrível. Lee, we really don't want to take so much more of your time. We're going to continue the discussions here, you know, around you, your career, and the phenomenal things that you have done. But I just want to say the Brazilian fans, they truly love you. You know, we're honored to have you here. We hope to have you here a little bit more with us in the future. And we wanted you to give all the information that about your certification, so we can share that with the Brazilian fans. Your last words to the Brazilian fans. Well, thank you so much. I love you, and I'm looking forward to coming back there again. God bless each and every one of you. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, Lee. Ele acabou de falar obrigado, que ele ama o Brasil. Ele vai ver vocês de novo. Lee, muito obrigado. You can just hang up. We'll continue the discussions with you. Thank you so much, Lee. We love you very much. Vamos continuar um pouco as discussões depois do que o Lee Haney falou. Eu acho que é importante a gente continuar tentando entender o que aconteceu. Realmente, se você pensar quem que é o maior bodybuilding de todos os tempos, e lógico, eu e o Tarek temos discussões sobre isso toda hora, eu como promotor do Olympia, o Tarek como juiz, a gente discute com outros juízes, e uma coisa que é inegável é a humildade desse cara, o coração desse cara. Que nem você falou, o Tarek fez uma pergunta interessante, ele podia ter ido para a carreira de teatro, que era uma carreira muito mais lucrativa para ele, mas ele decidiu realmente doar o tempo dele a outras pessoas, ajudando. Então, realmente uma pessoa sensacional, não tem muitos como ele. Agora, como físico, a grande pergunta que eu tenho, poderia o Lee Haney hoje competir no mundo do bodybuilding? E como você acha que ele se iria no mundo do bodybuilding hoje? Austin, o que você acha? Você acha que ele teria condição de competir hoje ou não teria condição de competir?
Eu acho que se o Lee aparecesse hoje no palco do Olympia, por exemplo, ele seria uma grande sensação, todo mundo gostaria de vê-lo, ia ser uma coisa muito bonita, mas o esporte ele avançou muito em termos de tamanho e, sem dúvida nenhuma, o shape que o Lee Haney apresentou na época dele não se parece em nada com o Rolly Winkler, mesmo com o Brandon Curry, muito menos com o Phil, com o Ronnie Coleman, esse pessoal. Então, acho que ele causaria uma sensação boa, todo mundo iria elogiar muito, mas ele não teria um shape. Você acha que ele não ficaria entre os 5 melhores? Eu tô vendo os comentários aqui das pessoas. Essa é uma pergunta para vocês também que estão assistindo a live agora junto com a gente. O que você acha? Qual a sua opinião? O grande Lee Haney ficaria entre os 5 melhores em 2020? Qual é a sua opinião? Hugo Abá, qual é a sua opinião? Ele ficaria entre os 5 melhores, sim ou não, Hugo? Em comparativo de peso, era muita diferença o peso que ele tinha naquela época? 250 libras. Ele seria grande. Então eu acho que ele chegaria ali, cara, com certeza. Olha, então fala. Olha essa foto aqui, ó, da revista. Olha, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aí. Tá difícil aqui. O Caio tá falando que ele não teria chance. Alguns estão falando aqui que ele ficaria entre os 15 melhores. Outros estão falando que acho difícil. Épocas evolvem, uma série de variedades. Lee Haney fica entre os 5 pelo grande físico. Vamos falando a opinião de vocês, que essa é realmente uma coisa interessante. Tarek, o que você acha? Eu concordo com o Austin, eu acho que ele seria uma grande sensação, especialmente porque o Lee Haney era um cara que apresentava uma cintura muito pequena, né? Ele nunca teve aquele abdominal saindo para fora, que agora é algo que é bem preocupante com a maioria dos profissionais. Tá vendo? Os 5, 6 primeiros, eles estão com a cintura saindo. Ele seria um cara que, quando entrasse no palco, não seria tão grande quanto o Brandon Curry, o Rolly Winkler. Talvez o condicionamento de hoje é um pouquinho mais definido, mas se você olhar para aquela cintura e para aqueles ombros largos, ele seria realmente uma sensação. Seria um dos caras que a gente olhasse no palco e falasse, talvez ele não consiga uma colocação tão boa, mas é isso que o fisiculturismo devia ser. Eu acho particularmente, quando as pessoas usam essa palavra evolução, eu, como juiz, eu não gosto dessa palavra. Eu não gosto, porque eu acho que o bodybuilder não tem que evoluir, entendeu? Você, não é a evolução... não existe na arte. Você fala, por exemplo, o Picasso tem que evoluir. Eu não acho que o Picasso tem que evoluir. A foto do Picasso é a foto do Picasso. E eu acredito que o bodybuilding é um esporte que é um pouco de arte e um pouco de ciência. E o corpo dele realmente é um significado do que a arte do bodybuilder tem que ter. Eu e o Tarek temos discussões, a gente fala, tem 3 aspectos que definem o bodybuilder: a massa muscular, a definição e a proporção e a simetria. E eles têm que ser julgados da mesma maneira. E eu acho que o que aconteceu, e isso eu como juiz, eu tenho que colocar um pouco de culpa em mim, no Tarek, em outros grandes juízes, a gente começou a dar um pouquinho mais de atenção para a massa muscular, e dando mais atenção ao músculo muscular do que o condicionamento, ou que até que a simetria. Por exemplo, se você vê no USAs, que é um show que eu e o Tarek promovemos, a maioria dos campeões do USAs é só nas categorias super heavy e heavyweight. Mas esse não é o jeito certo que o bodybuilder tinha que ser julgado. Se o bodybuilding fosse julgado da maneira correta, teria que o cara que fosse menor teria que ter a mesma chance que o cara que é maior. Entendeu? E o cara que é maior está ganhando em músculo, mas não significa que ele vai ganhar 100%. Então, é uma discussão interessante. Um questionamento apenas a respeito de, tipo, transferir o físico do Lee Haney, aquele físico campeão de 91, para o agora, sem upgrade, sem uso
das tecnologias de agora. Aquele mesmo shape no Mr. Olympia 2020, ele seria então um shape mais compatível com a categoria Classic Physique, comparando com o Chris Bumstead? O que seria o Lee Haney do lado do Chris Bumstead, na sua opinião? Eu acho que o físico dele era um pouco muito mais desenvolvido. É o que a gente chama de um físico de 3 dimensões. Então, realmente, o físico do Classic que você vê hoje, realmente não é um físico de 3 dimensões. Se você comparar, por exemplo, o Classic Physique, muitos dos atletas eram bodybuilders, para começar. Então, eu acho que se o Lee Haney tivesse um nível de condição um pouquinho melhor, porque naquela época, quando ele estava saindo, e se você ver as fotos aqui, ele estava comparado com o nível de condicionamento com o Dorian Yates, ele não estava longe do condicionamento do Dorian Yates. Olha aí, dá uma olhada aqui. Você vê a comparação, e o Dorian Yates é considerado um dos maiores em termos de massa muscular. Olha, a massa muscular dele não está tão diferente. Coloca aquela foto em preto e branco que eles estão de frente. Ficou muito boa aquela comparação. Olha aqui, ó. Não é uma diferença grotesca. Se você tá maior até. Se você presta atenção no peito, presta atenção nos braços e veja as pernas dele. Isso é o Dorian Yates, um dos maiores bodybuilders que tinha. E eu acho que nessa época o Dorian Yates estava já pesando mais ou menos uns 240 e ele só estava 220. Só por causa que a estrutura dele era muito boa, ele parecia um pouco maior. Então, eu acho que ele teria condição de ficar entre os 5 melhores. Mas parece que aqui o pessoal, nos comentários, tá achando que ele não teria condição. Tarek, você tem algum outro comentário, alguma outra coisa que você gostaria de conversar com os pessoais? O Caramelo ficou com medo da gente? Ele arregou? Não, eu não. O Tarek que lidera todas essas lives, eu não venho aqui muitas vezes. Ele faz isso toda hora, Tarek? Ele sai da live, abandona vocês? Ele tem internet clandestina que não funciona depois das 10 horas da noite. É? Não, onde está aquele comentário, que é o melhor comentário que já fizeram na história do Muscle Contest sobre o Caramelo? Deixa eu ver se eu acho. É um comentário fantástico. O Tarek mostrou para mim, aqui, ó. Esse daí é um comentário incrível. Esse é o melhor. A gente sempre vê os comentários depois. Esse aqui é o comentário que a gente gravou, o melhor comentário que tem até agora. Bom, Tarek, alguma outra coisa que você gostaria de discutir? Não, só anunciando nessa sexta-feira, Phil Heath, às 21 horas, vai ser bem legal para todo mundo entrar, assistir o Phil Heath às 21 horas na sexta-feira. E quero agradecer aí o Leandro Ost pela gravata preta, Hugo Abá, barba de peptídeo, e você fazendo seu impersonamento aí do TK Guindy. Eu devo ter perdido milhares de seguidores no Instagram depois dessa live, mas tudo bem. Pelo amor de Deus. Tarek, eu posso só falar uma coisa? Todo mundo vai concordar, o pessoal aqui, eu tô vendo nos comentários, todo mundo tá achando que você tá muito melhor com esse olho roxo. Que aconteceu? Não, fala a verdade. Quem que bateu em você, Tarek? Isso daí foi sua mulher? Não, joelhada de um amigo ali da academia de jiu-jitsu. A gente está se preparando para o Pan-Americano em Orlando. Nossa. E treinamento pesado, mas é um amigo meu, não foi intencional e faz parte do jogo. Tá, então luta ou não? Ganhou ou perdeu, Tarek? Não, a última luta que eu perdi foi 2 meses atrás. Perdeu a luta e saiu de olho roxo. Perdeu e ficou de olho roxo. Bom, vamos lembrar aqui, pessoal, se vocês perderem essa live, vocês são absolutamente loucos. Phil Heath, essa sexta-feira, 5 horas, no único canal do Brasil que traz para você as maiores estrelas do mundo. Inscrevam-se aí no canal, ative as notificações, não perca, desmarque o rodízio, desmarque o churras de sexta-feira à noite para assistir isso aí.
Pelo amor de Deus, se vocês perderem o Phil Heath, e a gente tem umas perguntas incríveis, o Tarek e eu vamos fazer umas perguntas incríveis, e depois disso a gente vai ter eles discutindo o que o Phil Heath vai fazer no Olympia. Eu estou fazendo uma preparação, um show incrível para esse dezembro, então a gente está muito animado em ter o Phil Heath de novo. Quem sabe a gente vai fazer ainda mais alguns anúncios. A vocês todos que assistem o canal do Muscle Contest, muito obrigado. Fale para os seus amigos participarem. A gente vê vocês na próxima. Muito obrigado, Falou, Tarek, pessoal. Hugo e Osti. Vejo vocês na próxima com o Phil Heath. Tchau, tchau. Falou, Leandrão. Falou, Tamer. Mano. Tchau, tchau.